iremos abordar neste trabalho os primeiros socorros na construção civil. Meu grupo é formado por mim, Amanda Oliveira, Dandara Xavier, Maria Daniela e Samuel Lucas. Agora eu vou falar um pouco da parte introdutória do nosso trabalho. O setor da construção civil é o segundo maior empregador do Brasil, gerando empregos diretos e indiretos. Seu ambiente de trabalho é caracterizado pela precariedade de qualificação de mão de obra, devido à rotatividade de suas equipes a cada obra executada. Por isso, é uma área que possui os maiores índices de acidentes a nível mundial. A partir desses dados, iremos abordar qual a importância dos primeiros socorros em ambiente laboral. Aqui estão algumas normas regulamentadoras que são utilizadas na construção civil e que também aplicamos em nosso trabalho. A NR1, A4, A5, A6, A7, A12 e A18. Meu nome é Maria Daniela e dentro das lesões mais recorrentes que nós resolvemos abordar na indústria da construção civil foram a picada com animais peçonhentos e cortes e lacerações. No Ministério da Saúde do Brasil, os animais peçonhentos são todos aqueles que possuem peçonha ou veneno e têm condições de injetá-lo através de presas ou de predadores. De acordo com o Ministério da Saúde, o mecanismo de lesão desses animais pode ser através de presas, ferrões, cerdas, espinhos, entre outras maneiras. Aqui, nós escolhemos no nosso trabalho os que mais acontecem na área da construção civil. Então, pegamos as aranhas, escorpiões, cobras e as abelhas. Falando agora dos sinais e sintomas, é importante ressaltar que isso vai variar, em decorrência do tipo do animal e das espécies e também da reação de cada organismo humano. Pois, por exemplo, na picada das abelhas você pode ter uma dor e uma inflamação, até uma reação alérgica grave, choque anafilático. Já no caso das aranhas, você também vai ter aquela inflamação local e você pode ter até coma e necrose da área que foi atingida. Vai depender também da espécie desse animal. No caso dos escorpiões, você tem uma dor intensa, imediata, vermelhidão e também você pode ter até casos mais graves, como o edema pulmonar. Na questão das serpentes também, por isso a importância do atendimento de primeiros socorros e da rapidez no atendimento. Você pode ter um sangramento, uma dor e pode evoluir para uma infecção e uma necrose. Falando agora da questão do atendimento de primeiros socorros. Nesse caso, o ideal é um atendimento médico imediato e coletar o máximo de características desse animal, se possível até fazer a captura dele vivo ou morto para agilizar o atendimento. Como é no caso das cobras, que você tem um soro específico para cada tipo de espécie. Uma coisa também que pode ser feita enquanto aguarda a equipe de pronto-socorro é lavar a área com água e sabão e deixar a vítima em repouso. Isso se não for atrasar o atendimento, claro. Também, se for nas extremidades, mão, braço, pernas ou pés, tirar qualquer tipo de acessório que possa acarretar num agravamento do quadro clínico, como anel, pulseira, relógio e até bota, também o equipamento de proteção individual que ele esteja utilizando. Também não deve-se amarrar a área com estilo torniquete, nem aplicar qualquer tipo de substância na área, como pó de café, nem tentar chupar o veneno. Uma coisa também que deve ser levada em consideração é no caso das abelhas, que não deve se retirar o ferrão com qualquer tipo de pinça. O ideal é pegar uma lâmina e fazer uma raspagem no local. Falando agora da questão das medidas preventivas. O ideal é uma gestão de segurança do trabalho para atuar com o estabelecimento de procedimentos, padrões e medidas de segurança. Manter uma limpeza e uma conservação dos ambientes, fazer uma inspeção prévia do local de trabalho, evitar o acúmulo de rejeitos e também não colocar a mão em lugares que possam ter risco de acidentes, assim também como a utilização de equipamentos de proteção individual. Olá, meu nome é Dandara Xavier e eu estarei falando sobre cortes e lacerações. Bom, segundo o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, cortes e lacerações estão
entre os principais acidentes recorrentes na construção civil. Entrando no quesito mecanismo de lesão, podemos afirmar que os cortes são provocados por elementos vulnerantes, cortantes e afiados que são capazes de perfurar a pele. Já as lacerações, podemos dizer que são provocadas por mecanismos de ação de pressão ou tração exercidas sobre o tecido. Sobre sinais e sintomas, podemos dizer que os cortes são feridas lineares, com bordas regulares e pode atingir a superfície com ângulos variados. Já as lacerações são lesões irregulares que podem ser profundas ou superficiais. Falando em sintomas, as duas lesões causam dor e sangramento. E quando infeccionados, a pessoa pode sentir dor de cabeça, febre, náuseas e outros sintomas. Quando se trata de primeiros socorros, a primeira coisa a se fazer é procurar um atendimento médico e informar todas as características visíveis daquele acidente. Para prestar um atendimento, deve-se primeiro lavar as mãos com água e sabão para não infectar a região lesionada. Posteriormente, deve-se proteger esta lesão de um trauma secundário. E quando se trata de uma lesão superficial, primeiro deve-se comprimir a região com gaze ou pano limpo para estancar o sangue e depois lavar o ferimento. Já quando se trata de uma lesão profunda, deve-se primeiro limpar com um pano embebido em água para visualizar melhor o ferimento e depois comprimir com gaze ou com um pano limpo para estancar o fluxo sanguíneo. As medidas preventivas necessárias para empresas da construção civil estão presentes nas normas regulamentadoras 12 e 18, dentre as quais podemos citar alguns pontos importantes, como elaboração de procedimento com trabalho de máquinas e equipamentos, manutenção periódica, inspeções diárias, utilização de equipamentos individuais e coletivos, sinalização e outros. Bom, pessoal, meu nome é Samuel e agora nós iremos trabalhar com duas situações hipotéticas que são muito comuns na construção civil. A primeira é de uma empresa com 50 trabalhadores, de grau de risco 3, que era responsável pela realização de uma construção de uma clínica em Aracaju. Como na área da construção civil é muito comum o acúmulo de entulhos, e essa empresa ela não fazia a retirada desse entulho, não fazia essa limpeza. E daí, um dos seus trabalhadores, dos seus funcionários, acabou sendo picado por um escorpião, onde o mecanismo da lesão do escorpião é o ferrão e um dos seus sintomas mais comuns são a dor e a vermelhidão. Apesar da empresa não possuir um trabalhador da área da saúde ou da área da segurança, que ela não era obrigada, conforme a NR4, ela possuía um trabalhador treinado por primeiros socorros. Como nossa amiga Daniela falou anteriormente, todas as medidas que devem ser tomadas em caso de picadas por animais peçonhentos, ele tomou essas medidas e além de encaminhar esse trabalhador para o pronto-socorro. Eu vou deixar aqui um vídeo que mostra como nós devemos nos portar em caso de picadas por não só escorpiões, mas por cobras, por animais peçonhentos em geral. Neste vídeo, você vai aprender a prestar os primeiros socorros a alguém que sofreu uma picada de cobra. Imobilize a área. Enfaixe a área da picada com uma compressa, deixando espaço suficiente para inserir um dedo entre a picada e a bandagem. Se a picada for sobre ou ao redor da mão, remova qualquer joia ou acessório, já que essa parte pode ficar inchada. Alerte o serviço de emergência e siga suas recomendações. Se a picada for venenosa, não tente sugar o veneno. Esta técnica não funciona e pode ser muito perigosa. Bom, pessoal,
Aqui nós temos a segunda situação, que ela também é muito comum na construção civil, que são cortes e lacerações. Aqui nós temos uma empresa com 30 funcionários, também de grau risco 3, e ela é responsável pela construção de uma casa no interior da Bahia, onde um dos seus funcionários ele é responsável pelo corte de materiais. Ele utilizava uma máquina de corte, que é conhecido como maquita, e num dado momento ele percebeu que a máquina não estava ficando presa ao disco. Ainda assim ele continuou fazendo o trabalho e em um momento o disco desprendeu da máquina e atingiu um dos seus companheiros, onde acabou fazendo um corte e por sorte foi de raspão. O mecanismo da lesão que nós tivemos nessa situação foi uma máquina de corte e onde os seus sintomas, os sinais foram uma fibra linear com bordas regulares. Como a empresa também ela possuía apenas 30 funcionários, ela não era obrigada a ter trabalhadores da área da saúde e da segurança. Porém, ela também precisaria ter um funcionário treinado, primeiros socorros, como já foi falado anteriormente. Ele tomou todas as medidas, precaução, todas as medidas de primeiros socorros e encaminhou esse funcionário para um pronto-socorro. Aqui também vou deixar um vídeo que mostra como se deve portar em casos mais graves de cortes e até mesmo em membros cortados. Neste vídeo, você vai aprender a prestar primeiros socorros a uma pessoa com o membro cortado. Coloque luvas, se disponíveis. Imediatamente, aplique pressão sobre o ferimento com um tecido limpo ou um saco plástico. Deixe a vítima de costas para evitar o agravamento de seu estado. Ligue para os serviços de emergência. Peça à vítima que aplique pressão ela mesma, para que você possa procurar pelo membro cortado. Se ela for incapaz de fazer isso, você deve fazer um curativo compressivo com tecido e um nó largo. Recupere o membro cortado. Envolva em um pedaço de tecido limpo e o coloque em um saco plástico com gelo. Isto vai preservá-lo até que possa ser reimplantado por cirurgia. Um torniquete não deve ser usado. Se ele não for aplicado de forma correta, pode causar complicações sérias, inclusive amputação. Cubra, monitore e reconforte a vítima.